de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. O que isso quer dizer, meus irmãos? Aquele povo no deserto tinha tudo. Tinha Moisés, um exímio expositor das Escrituras, um eloquente pregador, por mais que ele seja gago, como as Escrituras dizem, né? Um homem sábio, um homem que detinha um conhecimento da astrologia egípcia, um homem que foi criado como filho de Faraó, provou das regalias do reino, dos banquetes do reino, um homem preparado para a missão de conduzir de 2 milhões de pessoas pelo deserto. Um homem preparado, Deus preparou, lapidou Moisés para a missão. Então Moisés era um expoente, pregava a lei, pregava os mandamentos, expunha aquilo que Deus ali lhe interpelava face a face. Para alguns pentecostais, Moisés era um homem do monte, subia ao monte para receber a revelação de Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que Deus tinha derramado autoridade para conduzir aquela geração. Mas mesmo assim, aquele povo não deu crédito à pregação. Deus falava a Moisés face a face, e Moisés interpelava a mensagem de Deus, expondo ao povo. Moisés era um pregador e trazia a mensagem de arrependimento ao povo, mas aquele povo tinha um coração duro. Aquele povo não tinha um coração quebrantado. A primeira mensagem que já nos toca o coração esta noite: não adianta nós termos a promessa. É necessário vivermos em prol da promessa. É necessário andar na promessa. E isso não é questão apenas de uma fé externa. Deus não chama as melhores evidências. Deus procura os melhores corações. O que Deus quer sempre do seu povo é obediência. Mas uma obediência voltada ao amor ao próximo, ao serviço. O amor não é um sentimento. Amor é um serviço. Acima de tudo é um serviço. Eu amo a minha esposa. Estou com ela casada há 8 anos. O moído todo é 15, entre namoro, enrolação e casamento, né? Mas como é que eu amo a minha esposa? Servindo-a. Todo dia saindo para trabalhar, buscando o pão de cada dia, buscando a unidade familiar, criando nosso filho nos caminhos do Senhor, e tudo isso requer esforço. Andar com Deus requer esforço. Não atentemos apenas para as evidências externas. Às vezes, meus irmãos, Deus não está apenas no milagre. Deus está no processo. Deus está na caminhada do cristão, na vida cultica com Deus. Às vezes queremos um culto espiritual, mas não há nada mais espiritual quando nós fechamos a nossa porta em casa, dobramos nossos joelhos e buscamos a face de Deus. Às vezes queremos que Deus ele manifeste a sua presença como foi outrora, que ele derrame uma coluna de fogo, que anjos acampem, que nós queremos ter visões celestiais, mas nós esquecemos de olhar para o nosso irmão que está ao lado, que é bem acessível. Versículo 2 ao 4 diz o seguinte: portanto, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhe trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Porque em certo lugar, assim diz a respeito do 7º dia, no 7º dia, Deus descansou de todas as suas obras. O interessante aqui, no versículo 2, quando diz, a palavra não lhe trouxe proveito por não ter sido acompanhada pela fé. Quando fala aqui o texto, fala que eles, é aquela geração que foi perdida no deserto. Quando fala nós, é a nossa geração, a qual nos foi dada o Espírito Santo para nos conduzir, a qual nos foi dada o Salvador
para nos propiciar perdão e justificação. A nós que já andamos em meio à nuvem de testemunho dos mártires, a nós que já nos foi compilada as Escrituras, nos cabe seguir. A evidência da existência de Deus está nas Escrituras. Ela é o firme fundamento que nos finca a terra e nos alicerça ao céu. Quando nós temos a promessa e portamos a promessa de Deus, isso não nos coloca na posição de termos uma vida próspera, como no modelo que o mundo assim tem sobre a igreja. A prosperidade do crente não está nos bens materiais, mas está nos bens imateriais, do qual nos foi legada por intermédio de Cristo. Cristo nos legou a adoção, a mediação, a propiciação, perdão do pecado, justificação, redenção. Tudo isso são bens imateriais que nos linka ao Senhor da glória, ao Deus da eternidade. E quando nós nos apossamos desse direito, como filhos adotivos diante de Deus, somos aproximados à família santa. E agora não estamos mais só, mas estamos em unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E agora, como igreja, como a noiva de Cristo, nós estamos adornando, preparando-se para um casamento, uma consumação final. E aí é que está, como o noivo nos encontrará naquele dia? Como o noivo encontrará a sua igreja, ataviada e pronta, uma noiva que espelhe a grandeza, a ansiosidade da vinda do seu noivo. Como Cristo nos encontrará nesse dia? Quando a terra, Deus havia preparado a terra para a conquista em Josué, capítulo 7, esse povo que mostrou todo o caminho, todo o percurso de incredulidade, ele não entrou na terra prometida. Moisés, que peregrinou durante 40 anos com o povo, que foi o prefeito, o governante daquela congregação, ele não entrou na terra prometida. Mas nós, em Cristo, já temos a posse da terra, mas ainda também não entramos. Ainda resta um tempo a cumprir, uma jornada a cumprir. E essa jornada não é tão penosa, porque agora nós não temos os aspectos da lei que está afincada em tábuas de pedra, mas nós temos o Espírito Santo, que faz o coração de pedra pulsar, que faz o coração de pedra revigorar e ter forças. É o Espírito Santo que conduz o pecador justificado para a glória de Deus, para a glória de Deus, para o caminho de Deus. E aqui nós temos que a geração do deserto ouviu a promessa, mas não creu. Eles receberam as mesmas boas novas, o Evangelho, mas não misturaram fé com a palavra. As boas novas do repouso foram proclamadas aos israelitas. A geração mais antiga, liderada por Moisés, falhou em entrar no repouso, a terra prometida, por causa da sua falta de fé. Do mesmo modo, o Evangelho de Cristo foi proclamado aos leitores da carta e o autor os convocou a entrar no repouso de Deus, antes que a sua incredulidade venha a impedi-los também de ver o descanso da terra. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: ouvir a palavra é um privilégio, crer nela é uma necessidade e obedecer é uma urgência. Augusto Nicodemos observa: a fé não é um sentimento vago, é uma resposta obediente à palavra de Deus. Sem fé, a promessa se torna letra morta. Sem fé, a promessa se torna letra morta. Então não adianta nós lermos as Escrituras, nos dedicarmos às Escrituras, sem crer que ela realmente é a palavra de Deus, sem tomar posse dessas promessas. Às vezes tomamos posse de vitórias, mas não tomamos posse de promessas. E essa promessa que Deus nos dá, do descanso eterno, ela nos traz paz. Ela nos traz paz. Vamos pensar um pouco na eternidade? Pense comigo. O que é 40, 50, 60, 70 anos em meio a uma eternidade? É uma gota em meio a um oceano.
Por isso que a Bíblia fala que nossos sofrimentos são momentâneos e passageiros. Porque por mais que venhamos a passar por tribulações, elas serão passageiras. As tribulações que nós sofremos desse mundo, ela tem início e fim, mesmo que culmine com a morte. A morte para o crente, ela não é o fim, ela é o ponto e vírgula. Ainda há uma eternidade a gozarmos diante de Deus. É por isso que todos os nossos sofrimentos, eles são passageiros. Eles são passageiros, são aflições passageiras, porque há uma promessa, há uma eternidade que nos espera. É por isso, meus irmãos, que nós devemos nos apegar tanto a esse mundo, porque nós não somos mais cidadãos dele, nós somos cidadãos celestiais. O que nos traz alegria, mesmo em meio a todos os sofrimentos, é que todas as tristezas e decepções da vida, ela culmina por uma glorificação final do cristão. Deus nos tem uma promessa, Deus nos tem um destino, Deus tem ao seu povo uma herança para ser herdada. Então, para nós é um descanso, é um repouso, há uma saída para o povo de Deus. Mesmo que por meio desse mundo, às vezes as portas se fechem, as janelas se tranquem, mas o teto da eternidade está escancarado. Há um caminho para o povo. Então, nós temos que trilhar esse caminho e manifestar graça ao tempo que nos resta vivermos em graça. Porque quando nós estivermos com Cristo, unidos com Ele, nós estaremos unidos com o dono de toda a beleza, de toda a santidade, que é o nosso Deus encarnado no meio de nós novamente. No versículo 3 ao 5 diz o seguinte: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Olha só que fantástico. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus não permitiu em que nenhum momento da história o seu povo eleito tivesse alguma possibilidade de ser perdido, de perdição. Porque antes mesmo de haver pecado, Deus já havia manifestado graça. Antes mesmo do homem cair, o cordeiro já havia sido morto. Nos conselhos eternos, Deus Pai legou todas as coisas ao Deus Filho e lhe deu como herança. O Deus Filho pegou essa herança e consumou os planos eternos de Deus Pai. Mas quando o Filho se ascendeu ao céu para estar em intercessão perpétua pela sua igreja, ele nos deu um Consolador, que é o Espírito Santo. Então, em nenhum momento Deus ele não nos deixou desamparados. Em nenhum momento da história a nossa mão não teve ninguém para nos guiar. Em todo momento nós trilhamos para uma consumação final. E essa é a nossa segurança. Portanto, meus irmãos, descanse. Se os corações aflitos ensurdecem a voz do Espírito Santo, que o clamor de Deus em vossa alma seja superior a todo sofrimento. Que a esperança, ela sobreponha toda ansiedade no seu coração. Que o Espírito Santo habite na sua alma, trazendo gozo e refrigério. Porque há uma esperança para nós, há um descanso para nós, há uma vida a nos esperar. Mesmo em que o diagnóstico seja tenebroso, a vida do crente não se esvai por diagnósticos contrários. Porque Jesus Cristo tinha os piores do diagnóstico, que foi a cruz do Calvário. Mas ele suplantou toda essa cruz, todo esse diagnóstico contrário, pelo triunfo através da morte. Então nós, meus irmãos, triunfaremos com Cristo também ao pior diagnóstico, que é a morte. Mas em Cristo, nós já estamos colocados nas regiões celestiais. Versículo 6 diz o seguinte, versículo 6 a 8. Visto, portanto, que resta entrar alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciados as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração.
Ora, se Josué lhe tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia? Pronto. Resta ainda entrar alguns no descanso. O autor mostra que a promessa não se cumpriu plenamente em Josué. O descanso de Canaã era a sombra de uma realidade maior, o descanso do Evangelho. Assim como muitos israelitas não haviam entrado no descanso de Deus na terra prometida, Davi, longos anos depois de Josué, havia liderado os israelitas a ingressarem na terra, advertia sua geração para não endurecer o coração, a fim de que pudesse entrar no repouso de Deus. Meus irmãos, o que essa porção quer dizer? Essa porção aqui do versículo 6 ao 8, ele vai dizer sobre a promessa que foi dada ao Israel. Israel era o povo da promessa. A Israel foi dada uma descendência por intermédio de Abraão. A Israel foi dada uma terra por intermédio de Moisés. A Israel foi dada um reino eterno por meio de Davi. Mas todos esses sinais, eles foram insuficientes para fazer que os israelitas, eles crescem numa promessa superior. Tudo que nós vemos no Velho Testamento, através dos pais da igreja, que os patriarcas, são sombras. São sombras que estão diante de uma realidade maior, que é Cristo. O que eu quero dizer, meus irmãos, que evidências na fé cristã não nos torna cristãos. O que nos torna cristãos é a fé na promessa. E aí, meus irmãos, eu quero que vocês repousem nisso e pensem nisso. Qual a evidência, quais as evidências que nós temos demonstrado diante de Deus? E aí nós tratamos no Cristo o fruto do Espírito, o amor. É uma evidência. Amarmos uns aos outros é uma evidência. Nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. É uma evidência. O modo de vida cristã é uma evidência. Mas o que eu quero dizer é que, por mais que nós venhamos a andar com Deus, andar nos caminhos de Deus, tudo isso se torna insuficiente se nós não nos relacionarmos com Ele. É isso que o povo não entendia, o judeu não entendia. O judeu entende que o relacionamento com Deus está na observância das leis. Meus irmãos, e não se escandalizem, mas muitas igrejas evangélicas têm vivido em rituais judaizantes. Queremos sinais, queremos poder, queremos manifestações do Espírito Santo, mas nós não queremos relacionamento com Deus. O que o povo de Deus tem que buscar a todo momento é relacionamento. Relacionamento. Como é que eu conheço a minha esposa? Me relacionando, conhecendo-a todo dia, ouvindo as suas petições, ou entendendo o seu momento. E assim também é com Deus, a vida com Deus, uma vida de relacionamento, uma vida sincera de oração, uma vida de entrega, uma vida de entrega, uma vida de intimidade com Deus. Não adianta nós conhecermos a Deus apenas por rituais, né, por evidências e manifestação do Espírito Santo. Isso é importante? Mas não é fundamental. Quando me converti, meu irmão, eu era rato de igreja. Aquele leão solto, que eu queria conhecer tudo, meu irmão. Eu ia para tudo que é culto, você imaginar, culto de libertação, culto de oração, culto de oração de irmã fulaninha, culto de oração eu queria tudo. E as pessoas que andavam comigo eram as pessoas que eram do reteté de Jesus, sabe? E eu sempre fui muito crítico, eu sempre fui de buscar primeiro entendimento das Escrituras para depois entender as manifestações. Em um desses cultos, meu irmão, teve um mover na igreja que era cadeira para todo lado, e eu lá sentado, não tinha uma cadeira no lugar. A irmã fulaninha girando no meio da igreja, e o pastor, dança Miriam, e a irmã dançando, e eu lá sentado. Aí eu falei, meu Jesus, eu sou muito frio. Mas não, porque a fé ela é entendível. Não são sinais e manifestações apenas.
mas o poder de Deus que habita por intermédio do Espírito Santo, que conduz ao cristão ao arrependimento. Enquanto Deus ele brota no nosso coração arrependimento, há um Espírito Santo em nós. E é por isso que o Pedro nos diz que nós somos pedras vivas que fazemos parte de um santuário. Porque nós estamos pulsando a palavra, nós somos a palavra viva. Nós somos o livro de Atos inacabado, continuamos evidenciando o Espírito Santo no meio do mundo, desse mundo perdido e caído, que tem como único luzeiro o cristão, a igreja. É por isso que agora a nossa responsabilidade é descansar no sábado. Versículo do 9 ao 10 diz o seguinte: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Até do 9 ao 10, vamos lá. Pronto, até aqui. Resta um repouso sabático para o povo. A palavra grega sabatismo aparece apenas aqui no Novo Testamento. É o descanso do povo que participa do descanso de Deus. Os judeus geralmente ensinam que o sábado prenunciava um mundo vindouro, falando que um dia que seria sempre sábado, ou seja, viveríamos sempre nesse descanso de Deus. O repouso de suas obras no versículo 10 pode ser que se refira ao repouso no qual os cristãos entrarão quando terminarem seu trabalho para o reino de Deus na terra. O que eu quero dizer com isso aqui mesmo, versículo 9 e 10. Se nós formos observar Gênesis 2:2, Deus, ao terminar sua criação, ele descansa. Como um grande autor, né? Como um grande artífice, ele descansa e contempla tudo aquilo que foi criado outrora. Mas em Gênesis há uma diferenciação. Quando Deus cria a todas as coisas, né? Quando Deus cria, faz separação dos luzeiros, quando Deus cria o firmamento, faz separação de águas e águas, ali ele fala que houve dia, manhã e tarde. Mas quando Deus descansa, não há manhã e tarde. Isso implica dizer o quê? Que o descanso de Deus, ele é atemporal. Deus não marcou tempo para terminar o seu descanso. Isso me traz um senso de louvor diante de Deus. Sabe por que Deus não cessou de descansar? Porque quem consumou todas as coisas foi o Filho. E se há uma consumação final, é porque todas as coisas já estão fechadas e concluídas. E nós vivemos apenas como povo de Deus em meio à sua providência. Deus não desampara o seu povo, porque desde a eternidade a sua promessa se faz cumprida em Cristo. E para nós é um descanso. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer assim, que Cristo ele é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Ele é o descanso para toda alma aflita. Ele é o descanso para todo o pé cansado. Ele é o descanso. E é por isso, meus irmãos, que nós, como povo de Deus, não podemos viver de forma ociosa, amém? Mas vivemos de forma a glorificação, porque Cristo nos traz a paz, Cristo nos traz a presença, Cristo nos traz o pertencimento e a filiação. John Owen diz o seguinte: esse descanso sabático é o gozo da presença de Deus, o estado de comunhão perfeita em Cristo. Nicodemos diz o seguinte: em Cristo o crente já desfruta de um descanso presente, o perdão e a reconciliação, mas aguarda o descanso futuro, a glória eterna. Então, meus irmãos, entramos no versículo 11. Como nós vivemos em meio à promessa? Como nós vivemos em meio à certeza desse descanso? Como nós não atentamos tanto para as evidências externas e observamos mais as evidências externas? Versículo 11 diz o seguinte: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Então a fé, meus irmãos, é uma fé prática.
Ah, Guedes, então quer dizer que eu tenho que me esforçar. A salvação depende do meu esforço. A salvação não depende do nosso esforço. Mas a vida cristã, na vida cristã, nós temos que nos esforçar. Nada que eu faça diante de Deus vai acrescentar uma coroa, uma pedrinha na nossa, um ponto a mais na nossa salvação. Mas isso me implica dizer que eu tenho, como cristão, que me aperfeiçoar. Eu tenho que buscar, como a palavra diz em 1 Coríntios, nós temos que buscar os melhores dons. Nós temos que nos esforçar na obra de Cristo. Nós temos que labutar, nós temos que arregaçar as mangas. Vou contar um breve testemunho aqui, pastor, coisa bem rápida. Meu irmão, quando Deus me chamou para servir, eu tinha por volta de 18 anos. Diego tem quanto, Diego? Tem quantos anos? Meu, 23 já? Meu Jesus amado. Que é isso, irmã Cleide? Pare de dar cuscuz ao menino, irmã Cleide. O menino está comendo muito cuscuz. Quando eu tinha 18 anos, fui chamado para servir. A igreja era igreja bem pequenininha, o Cristo. Pequena, tinha poucos jovens. Na época eu tinha franja, era maguinho, né? Hoje parece que eu engoli aquele jovem, né? Olha só o tamanho do diácono, né? O pastor Augusto fala, eita, eles são a lapa de diácono, né? Naquele tempo, era uma igreja pequena. E eu vi a agonia do pastor Augusto, para cima e para baixo naquele carrinho. Na época ele tinha uma moto, para cima e para baixo na moto. Na época onde eu cabia na moto andando com ele, né? Hoje, se eu for andar de moto, eu vou ter que andar de moto para o pastor Augusto no baú. E naquela época, pastor Luciano, eu era gago de pai, mãe e gato. Aquele mimimi, não tem o mimimi de hoje, é um gato gago, né? Pronto, aquele gato era meu também, porque eu era gago. Eu não sabia manusear as escrituras. Aí eu vi assim, rapaz, a igreja precisa de alguém que pregue. Pastor Augusto, para cima para baixo, para cima para baixo, para cima para baixo. Me esforcei, fui buscando os melhores dons, me aperfeiçoando. Quando eu pegava um texto para ler, parecia que era uma tortura para ler. Para interpretar, pior ainda. Mas Deus derrama graça. Então, assim, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Nós temos que nos esforçar, meus irmãos. Nós temos que buscar os melhores dons, ver a necessidade da igreja. Eu não tenho que fazer o que é melhor para mim dentro da igreja. Eu tenho que fazer o que é melhor para a comunidade de fé. Entendeu? Às vezes, meus irmãos, nós escondemos até nossas próprias mentiras. Ah, eu não sou bom para isso. Quem foi que lhe disse isso, meu irmão? Se esforce. Pastor Alisson, quando. Olha, para você ver como eu estou ficando velho. Eu fui discipulador do Pastor Alisson. O pastor Alisson, quando chegou, era um magrinho, um franzino de cabelo encaracolado, só queria saber de guitarra. Aí ele fez. Na época quando eu era diácono, aí ele falou assim: Guedes, me ensina sobre o serviço levítico. Ele fez: quer aprender sobre o serviço levítico? Ele fez: quer, deixa a guitarra de lado. Desse mesmo jeito. O levita, ele começa servindo do banheiro e termina servindo do altar. Esse é o serviço levítico. Preparação do culto. O ambiente de culto. A forma culta. Tudo isso faz parte do serviço. Por isso o reino de Deus tem que ser por esforço. Esforcem-se. Se você estuda, estude para ser melhor. Para aprender mais, se dedicar mais nas escrituras. Quanto mais o pastor sua para aprender, mais a igreja tem saúde espiritual. Quanto mais há uma dedicação na leitura bíblica, mais há edificação espiritual. Tudo isso vem por esforço. Versículo 12. E aqui vem que todo o esforço do cristão na caminhada, ela tem uma recompensa. Versículo 12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais cortante do que a espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta
a julgar os pensamentos e propósitos de coração. Esse texto aqui ele é fantástico, esse versículo 12. Aqui ele vai dizer que a palavra de Deus ela é o quê? Viva. Ela é orgânica. Ela não está fundamentada apenas em lei, em letras. Ela não está fulcrada em mandamentos, não. Ela se torna viva, porque nós somos os portadores da mensagem. E ela se torna viva quando nós aplicamos a mensagem e a tornamos as letras viva, transformamos tinta em sangue. E aí essa palavra se torna eficaz. Após ser viva, ela se torna eficaz. Ou seja, ela atinge o seu cumprimento final. Quando ela molda a vida do cristão, quando ela transforma o coração do cristão, quando o coração de pedra ele pulsa. Ele começa a ter fibra, começa a ter carne, começa a pulsar. Quando nós entendemos que os aspectos da lei elas são fundamentadas apenas em questões que não trazem o senso de relacionamento. A lei ela é boa, a sua aplicação é que é ruim. Quando nós não intentamos para o próximo, não olhamos para o próximo, quando nós não servimos o próximo, quando nós não preservamos a vida, quando nós não preservamos a comunhão, quando nós não preservamos o amor mútuo. Mas ela é eficaz quando nos coloca de joelho para adorar ao Senhor de tudo. Mas ela também, ela se torna o quê? Viva, eficaz, mas ela é cortante, ela é cirúrgica, ela é pontual ao fazer uma divisão como uma espada que tem duas lâminas, mais cortante que um bisturi, e ela faz uma separação entre alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, aqui não estou falando de dicotomia ou tricotomia, não. Eu estou falando que essa espada ela é tão eficaz que ela faz a divisão, ela separa, ela divide o inseparável. A palavra de Deus, ela divide o inseparável. Ela faz a divisão do joio e do trigo dentro da igreja. Ela faz a divisão entre o carnal e o espiritual dentro da igreja. Ela faz a divisão entre o santo e o pecador. Ela faz a divisão entre o eleito e o não eleito. Ela que faz a divisão. Nós não temos essa condição de fazer essas divisões, essas separações. Mas essa espada ela é tão cortante e penetrante que ela divide também juntas e medulas. Cirurgicamente é impossível dividir ambas. Mas a palavra ela chega no ponto nevrálgico, no ponto central, e aí move o coração do pecador. E é por isso que ela se torna eficaz e é apta para julgar os pensamentos e propósitos de coração. Você imaginou se Deus abrisse aqui, botasse aqui um megafone espiritual? Botasse assim, ó. Aí dissesse assim, Diego, durante 15 segundos eu vou abrir para vocês escutarem o pensamento de Diego. Já pensou? Durante 15 segundos eu vou abrir aqui os pensamentos de pastor Luciano. Mas Deus julga tudo isso. O nosso Senhor, Ele julga todas as coisas. Aquelas que são reveladas, aquelas que estão em oculto. Versículo 13 e 14 para encerrar. E não há criatura que não seja manifesta em sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pronto, até o 13 mesmo, certo? Até o 13. Então, tudo que há de ser revelado para Cristo está latente. Satanás não tem poder de prescrutar o nosso pensamento e o nosso coração. Satanás não tem poder para entrar em nossa mente. Satanás não tem poder para escutar os ardis do nosso coração. Mas Cristo, mas o Espírito Santo, ele é exímio em fazer isso. Ele conhece o nosso pensamento. Ele conhece as nossas intenções. Ele conhece o nosso coração. E é por isso que ele julga. Ele julga mediante todo esse panteão de conhecimento que ele tem a respeito de cada um de nós. Amém? Vou para as aplicações para finalizar.
Primeira aplicação, meu irmão, descanse em Cristo. Pare de tentar se justificar, meus irmãos. A obra já está feita. Cristo é o descanso do pecador cansado. Segunda aplicação, persevere na fé e na obediência. Siga em frente, meu irmão. Está difícil? Siga em frente. Para nós só resta um caminho: seguir em frente. Às vezes queremos trazer bagagem desnecessária do passado. O passado serve para nós não como mochila, mas como escada. Nós não podemos colocar o passado como um peso, mas como um calço que nos faz crescer. Descanse e persevere, meus irmãos. Não deixe fantasmas do passado que não existe mais assolar sua mente e seu coração. Deus nos tem um caminho, Deus nos tem um repouso, Deus nos tem um descanso. Amém? Terceiro ponto. Descanse agora, mas espere a consumação final. O cristão vive entre dois sábados: o descanso da graça presente e o descanso da glória futura. Hernando de Alop diz o seguinte: o descanso de hoje é uma amostra do descanso eterno. Quem não descansa em Cristo agora, não descansará na eternidade. Descanse em Cristo, meu irmão. Nosso pecado já foi colocado sob o seu jugo. Nós agora, as amarras do pecado, os grilhões do pecado não nos traz mais paralisia, mas nós temos vida plena em Cristo. Descansa, igreja. Quarto ponto para encerrar: deixe a palavra penetrar em seu coração. A palavra de Deus não é um livro inerte, é uma lâmina divina. Ela corta para curar, fere para sarar. Deixa a palavra sarar seu coração. As almas aflitas, deixa a palavra quietar. Deixa a palavra tratar a sua alma, tratar o seu espírito. Não dê voz às palavras enganosas que surgem em nossa mente, mas deixa o Espírito Santo tratar seu coração. Amém? Pastor Luciano? Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. É sempre um prazer grande estar com vocês. É sempre um prazer grande. Quer explicar para quem, pastor? Pode deixar aqui. Quer? Aceita? Para cá, pastor. Desculpa, foi meu aqui. Não, tá tranquilo. Tem as pegadinhas aqui da coluna. Diácono Guedes, obrigado você, meu querido. Eu que tenho que agradecer. Fomos muitíssimo abençoados. Muitíssimo abençoados. Se quiser deixar o microfone, fica à vontade. Não deixa eu levar lá para o Cristo, não. Lá já tem. Obrigado, Rebeca. Deus abençoe. Ô, meus irmãos, sabe por que quando irmãos como o Diácono Guedes vêm pregar aqui, quando eu entrego o microfone para quem assume essa responsabilidade e esse compromisso, é porque a certeza de que nós seremos exortados e alimentados pela palavra de Deus é líquida e certa. Mas nós vivemos, meus irmãos, entre o já e o ainda não. Nós já desfrutamos desse descanso, mas não ainda na sua plenitude. Um dia nós nos encontraremos definitivamente com o Rei da Glória, com o Senhor de todo o universo. Mas o Diácono Guedes disse algo interessante aqui. Descansa no Senhor. Eu sei que muitos de nós temos enfrentado aflições, lutas gigantescas. Muitos de nós têm enfrentado dificuldades que muitas vezes são até mesmo difíceis de serem classificadas. Mas o salmista, lá no Salmo 50, ele vai dizer algo precioso demais, meus irmãos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca o nome do Senhor, invoca pelo poder dele no dia da angústia. Ele vai te livrar porque ele é Deus. E você vai desfrutar desse descanso. Por enquanto, provisoriamente. Mas um dia,
E isso é certo, meus irmãos. Tão certo quanto o ar que eu e você respiramos. Um dia, nós nos encontraremos com aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Um dia nos encontraremos com aquele que lá na eternidade, antes que existisse tempo, ele já havia decidido amar você. Ele já havia decidido escolher você, justificar você. Ele já quis glorificar você. E eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Muito obrigado, Diácono Guedes. Deixa um abraço para o pastor Augusto. Meus queridos irmãos, eu queria me despedir de quem está conosco agora, nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe rica e abundante a cada um de vocês, Alberto, Lilian, Elza e a quem mais estiver conosco. Deus abençoe vocês em uma semana produtiva e abençoada, em nome de Jesus.